senhores telespectadores, desta feita viemos passar o fim de semana aqui ao concelho de Reguengos de Monsaraz. Instalei-me aqui num turismo de habitação. Isto é um monte alentejano, o Monte Alerta. E o próprio monte, só por si, vale uma visita. É um conservatório de antigas peças do Alentejo, ao mesmo tempo uma reunião de curiosidades, e a própria construção do monte e a decoração vale a pena uma visita. Isto tem muito para ver. Isto fica a 2 passos de Monsaraz, que era outrora a capital de toda a terra de Monsaraz. A terra tinha lá embaixo umas propriedades que pertenciam ao rei, genitivo regis, de regis é que vem Reguengo. Reguengo é a terra do rei, mas a terra do rei desenvolveu-se mais do que a vila, que era a cabeça do concelho, e hoje Reguengos de Monsaraz é que é o município. E Monsaraz devia-se chamar talvez Monsaraz de Reguengos, visto que Reguengos é que é a cidade e Monsaraz é apenas uma pequena vila-museu, mas uma vila-museu que tem muito que ver. Estamos agora no alto do castelo de Monsaraz. Bom, este castelo foi construído pelo rei Dom Dinis já no século XIV e, de facto, levanta muitos problemas. Por que razão é que o rei Dom Dinis vai fazer aqui um castelo num ponto que não é fronteira, numa época que não é de guerra com Castela, numa época em que já não há mouros? Um pequeníssimo castelo, o castelo é muito pequenino, é muito bonito, mas é muito pequenino, sobretudo é um ponto para o rei se fazer forte, para os seus homens aqui imporem a autoridade. Podia-se dizer, é de certo modo, um castelo administrativo numa época de violência e de guerra. Bom, eu posso não ter razão, mas eu relaciono a construção deste castelo com a guerra civil que o rei Dom Dinis trava com o infante herdeiro do trono, o futuro Dom Afonso IV, que tinha justamente o seu quartel-general em Estremoz. Era no sul do país que estava o infante rebelde, erguido em armas contra o rei e, pior, apoiado por toda a gente dos concelhos. Os pequenos estão com o infante, só os grandes estão com o rei. Esse é um dos últimos episódios desse afrontamento violento que há entre grandes e pequenos na história de Portugal, desde o século X ou XI até pelo menos ao século XIV. A Guerra do Mestre Davis, a crise de 1385, é, penso eu, o último episódio dessa constante rivalidade, luta pelo poder entre grandes e pequenos, luta que os pequenos ganharam. Este castelo, depois no século XVII, continua a ter uma função, transformaram-no numa espécie de praça de touros. Isto tem aqui bancos para as pessoas sentarem, e ainda agora há aqui todos os anos uma tourada. Nesta altura, Monsaraz é uma das terras com um maior horizonte de esperança e de otimismo do turismo português. Vou-lhes já explicar porquê. Bom, não seria mau que entre as tarefas urgentes dessa revitalização turística da região se metesse a reconstrução possível deste castelo, que de facto é muito bonito. Isto é uma joia turística, mas está num estado, enfim, isto tem 600 ou 700 anos. Vou-lhes dizer porque é que hoje o castelo é um lugar turístico excepcional.
é que o Castelo de Monsaraz é um dos mais belos mirantes sobre a albufeira da barragem do Alqueva. Todo este imenso lago que estão a ver aqui é a albufeira do Alqueva. Uma albufeira que tem de comprimento 80 km, o espelho d'água mede cerca de 250 km². Aqui dizem muitas vezes que é o maior lago artificial da Europa. Bom, é claro que, sem dúvida nenhuma, isto que estamos a ver, que é uma das maiores obras do nosso século, demorou muito tempo a fazer. Eu, a primeira vez que ouvi falar numa barragem para o Alqueva foi em 1957. Já lá vão mais de 50 anos, quando se falou no plano de rega do Alentejo. A ideia era represar o rio do Guadiana, fazer um imenso reservatório que levasse água para beber a todas as terras que têm sede, água para regar a todas as charnecas que não têm água e energia elétrica a todos os pontos onde falta a energia. Portanto, uma barragem multiusos. Mas demorou cerca de 50 anos a pôr isto em prática. Cerca de 50 anos. Porquê? Bom, porque o problema era complicado, sem dúvida. Reparem, o rio Guadiana é um rio internacional. Ele faz fronteira entre Portugal e Espanha. Portanto, se nós fizermos aqui uma barragem, o rio extravasa, mas em parte extravasa para terras portuguesas, em parte extravasa para terras espanholas. E é claro, é preciso um acordo internacional e esses acordos são difíceis de negociar. É preciso, enfim, muita habilidade, ceder de um lado ou exigir do outro, mas lá se conseguiu fazer o acordo. Mas depois veio a Revolução de 25 de Abril, sucederam-se os governos, alguns governos entendiam que a barragem era indispensável, outros entendiam que a barragem era desnecessária, outros entendiam que isto custava tanto dinheiro que depois a utilidade não compensava. Em suma, discutiu-se até que finalmente decidiu-se andar para a frente. A barragem está pronta, a albufeira está cheia. Aqui, Reguengos já está a beber a água da barragem. Veio aqui o Primeiro-Ministro há pouco tempo fazer essa inauguração. É claro, ainda não está feita a rega desses concelhos que vão passar a ser terras de regadio e que até aqui eram secas, charnecas. Isso ainda não está feito. Mas em relação a essas várias utilidades da barragem, surgiu agora uma ou outra que supera todas as demais. É o aproveitamento turístico. Estão já em preparação, embora numa fase atrasada, ainda não começou obra nenhuma, mas está tudo escrito. Grandes planos, até lhes chamam megaplanos de aproveitamento turístico. Olhem, só um deles implica um investimento de 944 milhões de euros. Emprega milhares de pessoas, mete golfes, mete hotéis de luxo, são grandes planos e pensa-se que esta barragem pode vir a ser um dos grandes centros turísticos da Europa. Por agora, é certo que isto está a dar uma vida nova a toda esta região. Estamos aqui a viver grandes projetos, vai ser um Alentejo diferente e oxalá que tudo isso seja verdade. Vamos dar uma volta pela barragem, mas antes disso, quero-lhes mostrar coisas bem interessantes que há aqui na Vila de Monsaraz. Os antigos passos do concelho chegaram até hoje praticamente intactos. Eu estou aqui a falar na sala onde durante séculos
reunia a variação aqui da vila e, ao mesmo tempo, também era aqui que o juiz dava as suas sentenças. É com a atividade dos juízes que se relaciona um fresco dos finais do século XV que está naquela parede e que é célebre e julgo que tem sido mal interpretado. Costumam chamar o fresco do bom juiz e do mau juiz. Daquele lado está o mau juiz. De um lado está um rico com uma bolsa cheia de moedas a dar-lhe. Do outro lado está a outra parte, que é um pobre, mas está-lhe a oferecer um par de perdizes. Portanto, é um mau juiz, um juiz corrupto. Do outro lado está um juiz mais modestamente vestido, mas que a este ninguém oferece nada e tem até os anjos por detrás dele. Tem-se visto nisto uma crítica à corrupção da magistratura. Havia magistrados corruptos. Eu penso que não é isso. Em Portugal, os juízes foram sempre extremamente respeitados. Esta ideia de pôr uma Câmara aqui a acusar de corrupção os magistrados é perfeitamente fora da realidade. Isso não é certo. O que é certo é uma coisa completamente diferente. Até o reinado de Dom Afonso IV, Dom Afonso IV é filho de Dom Dinis, como sabem, ali por 1320 e tal, o Dom Afonso IV instituiu os juízes de fora, porque até aí era cada concelho que elegia o seu juiz. E quem era o juiz? O juiz era um homem bom, um morador, um homem respeitado por todos, um homem de sã consciência. É claro que justiça é que ele fazia a justiça que o bom senso e a moral tradicional ditava, e alguns rudimentos do costume, dos costumes locais, chamava-se esse direito consuetudinário. O nosso Gil Vicente tem um auto que vale a pena ler. Chamavam-os esses juízes da terra, que é o juiz da beira. O juiz da beira é um homem rude, mas que dá sentenças baseadas no bom senso, na justiça e na verdade. Devo dizer isso. Por mais rude que seja, como ele é um bocado rude. Ora bem, e o Dom Afonso IV passa a mandar para as terras juízes de fora parte. Bem, isto não é bem assim. Não passa a mandar para as terras. Mandou para algumas terras. Muito poucas, aliás. Juízes de fora parte. Depois, o sucessor, o Dom Pedro Cruel, mandou muito mais juízes para as terras. Depois, o sucessor, o rei Dom Fernando, mandou mais juízes ainda para as terras. Mas quem pagava a esses juízes de fora parte, que não eram magistrados, eram escudeiros e cavaleiros ao serviço do rei, a quem o rei queria pagar os serviços recebidos, e para isso nomeava-os juízes neste ou naquele concelho. É claro que eles iam para lá e eram pagos pelas rendas da terra. Eram os camponeses, era aqui a gente, esta pobre gente, quem tinha que pagar ao senhor juiz, nomeado pelo rei, tinha que lhe pagar altos salários, porque o juiz, um cavaleiro ou um escudeiro, chegava aqui e aquilo era a paga de uma vida inteira de trabalho e, portanto, exigia ser muito bem tratado. E isso era um enorme encargo para as terras. E por isso as terras protestaram. Em inúmeras cortes, desde o século XIV até ao século XVI, há protestos contra os juízes de fora. Eles querem ter os juízes da terra. E quem acaba com isso? É o rei Dom Manuel, de uma maneira muito simples. Diz, bom, eu continuo a mandar juízes de fora, mas quem paga sou eu. Quem paga é a coroa. Vocês não pagam nada. E a partir daí acabaram os protestos. Ora bem, o que ali está representado é um juiz da terra, que é o bom, tem uma vara vermelha
e é o juiz de fora, que é o mau, que tem uma vara que hoje já mal se vê, mas que estava pintada de branco. Sabe-se pelas ordenações, o juiz de fora parte tinha vara branca, o juiz da terra tinha vara vermelha. Portanto, isto é um documento da luta dos conselhos para terem os seus próprios juízes. Este documento desmente qualquer outra interpretação, porque as varas são realmente uma vara vermelha, é o juiz do povo, é o juiz da terra, e uma vara branca, é o juiz de fora. E, portanto, isto é a crítica dos conselhos à instituição de juízes de fora. Devo dizer que os juízes de fora foram uma minoria até ao liberalismo. Sei que no ano de 1811, imaginem, 1811, ainda havia cerca de 600 juízes da terra e só 100 e tantos juízes de fora. A ideia de haver um juiz formado em direito, um verdadeiro jurista, só vem com o governo liberal. É depois de 1834 que todas as comarcas passam a ter um verdadeiro juiz formado em direito e que julga conforme as leis do país. As águas da Albufeira foram subindo e cobriram aldeias, como a Aldeia da Luz, cobriram monumentos importantes, como o Castelo da Lousa, que era uma fortaleza romana para defender a entrada pelo Guadiana, e estavam também a cobrir um monte raríssimo, um Cromlech do terceiro milénio antes de Cristo, portanto uma coisa com 5.000 anos, mas aí uma equipe de arqueólogos salvou o Cromlech, tirou as pedras de onde elas estavam e veio pô-las aqui. Isto é um templo a deuses desconhecidos. Penso que isto se liga com a ideia da criação. Ao centro está um grande menhir. O menhir é um fauno que mergulha na terra e, portanto, a fecunda, a insemina, a faz dar fruto. E à volta há um círculo de pedras, não sabemos, talvez para delimitar um espaço onde se reunia a população. Aqui junto de mim está uma pedra em feitio de berço, onde talvez se fizessem os sacrifícios das vítimas a esses deuses terríveis que faziam chover, que faziam a terra dar pão, traziam a fome, traziam a guerra. É, portanto, um templo de há 5.000 anos. Ainda bem que o salvaram, embora mudassem de sítio. Mas a região não tem só antiguidades, tem muitas coisas modernas e extremamente importantes. Estou a falar-lhes na Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz. É uma cooperativa relativamente moderna. Isto foi fundado por 50 sócios em 1972. Foi por essa altura que chegou aqui a reconversão do Alentejo, já lhes tenho falado. A partir do ano 1950, o velho Alentejo da Seara, o Alentejo que dava ao pão, transforma-se numa grande região produtora de vinhos. Essa revolução chega aqui em 72, é o ano da fundação da cooperativa. Hoje tem 600 sócios. Isto produziu ano passado 17 milhões de litros de vinho, exportou vinhos para a América, para a China, para a Austrália, para o Canadá, para Angola e Moçambique, para todo o mundo.
e vinhos considerados sempre da melhor qualidade. Eu, neste ponto em que estou agora com os olhos postos no moinho de moer o cereal. Eu acho que fizeram bem, que ao construir a fábrica deixaram aquilo. Aquilo é bem o símbolo do que era o Alentejo do pão, o pão que se moía com aquela mó. E o Alentejo de hoje, o Alentejo que é uma das mais ricas regiões vinícolas do mundo. Depois da revolução do vinho, veio a revolução da água. O Alentejo tinha sede, teve sempre sede. Aliás, o Alentejo foi sempre uma província sacrificada, uma reconquista tardia, a doação às grandes ordens monástico-militares que não vendiam, não retalhavam. Não. Depois, com o liberalismo, a divisão em grandes herdades e a grande propriedade e, sobretudo, a sede, a falta de cursos de água, a impossibilidade do regadio e, portanto, a impossibilidade da pequena propriedade. E tudo isso com gente com uma vida dura, um pão de cada dia difícil de ganhar. Por isso, eu acho que esta obra do Alqueva, ficou cara ao país. Isto custou 2.300 milhões de euros. Eu suponho que é a maior obra feita em Portugal nos últimos 100 anos. Suponho, porque não sei quanto custaram algumas outras grandes obras, mas penso que o país pagou a sua dívida ao Alentejo, porque isto vai permitir um Alentejo diferente, um Alentejo onde é possível regar as corelas, um Alentejo onde o próprio ar que se respira passou a ser diferente. Eu não vinha aqui, haverá 10 anos, nessa altura o Alentejo era todo amarelo e castanho. Hoje nem o conheci, encontrei um Alentejo novo, um Alentejo verde. Benditos milhões que se gastaram nesta obra.